Olá, como está a vida boa? Bom demais da conta? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que também assim esteja com você. Meu nome é Ricardo e com minha esposa Marlene estamos em viagem conhecendo as maravilhas da Argentina. E que maravilhas! Tendo como ponto de partida o interior de Minas Gerais, atingimos o lugar mais distante e objetivo principal desta adorável aventura, Ushuaia. Se você está chegando agora ou ainda não assistiu os vídeos anteriores, este é o 19º vídeo da sequência. Dê uma espiada nesse canal e poderá encontrar imagens e informações do trajeto. Gostando daquilo que apresentamos, fazendo com que você viaje no pensamento ou simplesmente goste de nossas imagens, por gentileza, registre no nosso canal e participe dessa aventura. Desde já, os nossos agradecimentos. Continuando a nossa visita a Ushuaia, no final do vídeo anterior, visitamos o Museu do Presídio, que é o indício da história da cidade. Como fizemos esta visita no final do dia e não havia restrições no ponto de estacionamento que paramos, decidimos passar a noite ali mesmo. Tranquilo e principalmente por ser rodeado de construções que cortavam o vento. Noite anterior, passamos no estacionamento do porto, local aberto com vento forte predominante, que fazia muito barulho e chacoalhou a casa durante toda a noite. Sem muita pressa, manhã seguinte, tomamos caminho para o nosso próximo ponto de visita, Parque Nacional Tierra del Fuego. De onde estávamos até a entrada do parque foi algo em torno de 11 quilômetros, revezados em uma estrada de pavimento e rípio. Da entrada do parque até o final da Ruta Nacional 3, que é o último ponto possível de chegar de carro, são mais 8 quilômetros. Mas antes de chegar até lá, parada na enseada Zaratiegui e visita ao Correio Argentino, unidade postal del Fim del Mundo. Depois de fazer a grande caminhada até a Laguna dos Três, na cadeia de montanhas do Fitzroy, em El Chatén, mostrado no vídeo Fui número 13, estávamos nos sentindo atletas e buscando outras trilhas, outras aventuras. Neste ponto, decidimos fazer uma trilha média de aproximadamente 5 quilômetros e de volta, e saímos sem muita pretensão, pensando em tão somente exercitar e curtir a natureza. Porém, no caminho, era um cenário de cartão postal atrás do outro, de uma natureza exuberante. A empolgação foi tamanha que caminhamos pouco mais de 6 quilômetros. Como não estávamos preparados para tão extensa trilha, decidimos abordar e retornar, pois teríamos os mesmos 6 quilômetros de volta. Mas foi uma surpresa mais que agradável. Que alegria e bênção de poder estar ali.
De volta para o carro, de volta para a estrada dentro do parque, onde seguimos apreciando o caminho. Os pontos intermediários de paradas e campings até chegar ao marco final da Ruta Nacional 3. Partindo deste ponto, uma passarela e trilha até a Baía La Pataia, ponto de visitação mais ao sul da Argentina, já próximo à fronteira com o Chile, que se faz nesta baía e por montanhas. Voltamos para o estacionamento, já próximo do horário de fechamento do parque. Como é permitido lá acampar, em pouco tempo estávamos somente nós e nossa casa, com todo aquele espaço, aquele cenário em um silêncio absoluto, quebrado somente com as manifestações da natureza. Que maravilha! Manhã seguinte, sem compromisso agendado, deixamo-nos acordar com abrir dos olhos e tomamos o caminho de volta com parada para conhecer a cascata do rio Pipu. Seguimos por uma estrada adjacente que, quanto mais distante, mais estreita se apresentava. Como não era tão cedo, não foi fácil encontrar um espaço para estacionar.
Este ponto de estacionamento para dar acesso à cascata fica às margens do rio Pipo e muito utilizado por residentes para o lazer aos domingos. Deste ponto até a cascata e de volta é algo em torno de 3 quilômetros de caminhada. Final do dia, de volta ao Ushuaia para uma volta no centrinho e apreciar um pouco mais aquela cidade que, depois de um sonho, se fez realidade para nós. No próximo vídeo, iremos apresentar apenas fotos e vídeos registrados no parque, lindas paisagens. Por agora, tem uma parrilha argentina para saborear, e assim sendo, vou logo ali.